dia, alunos do nono ano da escola Erundina Lima Cavalcante. Eu coloquei aqui, pessoal, nesse primeiro slide, a foto da nossa escola pintada, reformada, aguardando apenas o nosso retorno, né? Que eu espero que seja em breve. Pois bem, eu não estou usando máscara. Você deve estar observando. Ixi, o Tony não está usando máscara. Isso é porque eu estou aqui em casa, sozinho, no meu estúdio improvisado, então eu não vejo, né, a necessidade dessa máscara. Tudo bem? Mas você, quando for sair de casa, for a uma mercearia, um supermercado, né, quando necessário, você use a máscara. Isso é importante, né? A gente vencer essa pandemia. Tudo bem. Pessoal, no primeiro semestre nós estudamos a química, né? A tabela periódica, o átomo, né? Os elétrons, aquela história toda ali. E agora, no segundo semestre, vamos estudar a física. Tony, a física estuda o quê? A física estuda os fenômenos naturais, né? O que acontece na natureza. Essa palavra física quer dizer natureza, physique, né? Tudo bem. Agora, a física, pessoal, ela é dividida em vários ramos, né? Eu coloquei aqui uma tela para você ver as divisões da física. Vamos aqui comigo. Então, nós temos a mecânica, né, que estuda os movimentos. Nós temos a termologia, a óptica, a ondulatória, o eletromagnetismo e a física moderna. Observe que a mecânica ainda é subdividida em cinemática, dinâmica e estática. Nós vamos estudar aqui, ó, a cinemática. Esse aqui é o nosso objeto de estudo. Então, e o que a cinemática estuda? O que ela investiga, né? Ela investiga a velocidade do corpo, a distância percorrida por esse corpo, o tempo gasto nesse percurso, né? Então isso é o objeto de estudo da cinemática. Nós não vamos aqui nos preocupar com a causa do movimento, porque a causa do movimento é estudada na dinâmica mais adiante. Tudo bem? Então nosso alvo principal aqui é a cinemática. Algo a perguntar? Vamos para frente, né? Essa segunda tela aqui, pessoal, eu coloquei aqui alguns conceitos bem iniciais, mas são conceitos importantes, né? Então, é bom que você fique atento e entenda bem esses conceitos, porque eu vou lhe perguntar lá na avaliação que eu vou postar lá no grupo do nono ano e no Classic Room, né? Vou postar lá terça-feira, dia 15, né? Tudo bem, vamos lá. Primeiro conceito aqui importante é ponto material. Aí eu coloquei aqui uma tela aqui para você entender o que é um ponto material e corpo extenso. Bom, vamos lá. Além desse exemplo aqui, eu vou lhe dar outro, né? Mas vou dar esse aqui primeiro. Vamos lá. Você está vendo o tamanho dessa folhinha em relação ao tamanho do ônibus? O tamanho da folha em relação ao tamanho do ônibus é um tamanho desprezível, né? Ele pode até estar dentro do ônibus, a folhinha, que você não vai notar essa folhinha dentro do ônibus. Então o tamanho da folha é muito pequeno em relação ao ônibus. Aí você fala que essa folha é só um ponto material, que ela é muito pequena, né, tem suas dimensões muito reduzidas em relação ao tamanho do ônibus aqui, né, ao tamanho do evento que ela está envolvida. Essa mesma folha, quando uma formiga vai carregando, essa folha se torna grande. Em relação à formiga, a mesma folha se torna grande. Então, nessa situação aqui, da formiga levando a folha não é um ponto material, porque ela se torna grande em relação ao contexto, né, que ela está envolvida. No caso aqui do ônibus, né, ela é um ponto material, porque em relação ao ônibus ela é muito pequena. Mas em relação à formiga, ela não é pequena, ela é grande. Então a ideia de ponto material é essa. O que é um ponto material? Quando é que um objeto é considerado ponto material? Quando o tamanho dele é desprezível, né, é insignificante em relação à situação na qual ele está envolvido. Você observa que um mesmo objeto, uma mesma coisa, né, pode ser ou não um ponto material. Eu vou lhe dar um outro exemplo aqui, mas não botei tela não. Eu vou lhe dar aqui um outro exemplo aqui. Você imagina, de nono ano, nono A, nono B, nono C, manhã, você imagina um grão de areia aí na sua sala de aula. Um grãozinho de areia na sala de aula.
Ora, esse grão de areia na sala de aula não vai influenciar em nada, ele passa aí sem você perceber, né? Então, nessa situação, esse grão de areia é chamado de ponto material, porque o tamanho dele em relação à sala é muito pequeno, não vai influenciar em nada. Agora, esse mesmo grão de areia dentro do seu olho, você vai ele desprezá-lo? Vai nada, ele vai lhe incomodar. Então, dentro do seu olho, esse grão de areia não é um ponto material. Lá na sala de aula, ele é um ponto material. Então, para fechar a ideia de ponto material e corpo extenso, né? Quando é que um objeto é um ponto material? Quando o tamanho dele é desprezível em relação ao contexto no qual ele está envolvido, né? No caso aqui dessa folhinha aqui do ônibus, ela é um ponto material. Mas uma mesma folhinha, quando uma formiga vai levando, não é um ponto material, porque o tamanho dela não pode ser desprezível. Então isso não é ponto material, o que? É corpo extenso, né? Mas voltando a reafirmar que um mesmo objeto pode ser ou não um ponto material. Isso vai depender da situação na qual ele está envolvida. Tudo bem? Vamos para frente, vamos voltar aqui a tela aqui. Repouso e movimento. Você que está aí nessa aula, sentadinho aí na sua cadeira, você está em repouso ou você está em movimento? Movimento, repouso, e aí? Eu tenho uma tela aqui. Quem está em repouso e quem está em movimento? Bom, você tem aqui uma pessoa sentada aqui na estrada e o ônibus passando com duas pessoas dentro aqui, o motorista. Olha, você não pode simplesmente dizer que alguém está em repouso ou alguém está em movimento. Você tem que estabelecer um referencial. Por exemplo, essa moça aqui, né, que está aqui sentada dentro do ônibus, em relação ao motorista, ela está em repouso. Porque a distância entre ela e o motorista não está mudando, embora o ônibus esteja se movimentando. Mas a distância entre a moça aqui e o motorista não está mudando, a distância é sempre a mesma. Então, em relação ao motorista, essa moça está em repouso. Mas essa mesma moça, em relação a esse cidadão que está aqui sentado, né, ela já está em movimento, porque a distância entre ela e esse cidadão aqui está mudando. Então, você observa que uma mesma pessoa pode estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Isso vai depender do referencial que você adota. Como assim referencial, Tony? No caso aqui, o motorista foi um referencial, um ponto de referência. E o homem sentado foi outro ponto de referência, outro referencial. Então, quando você for estabelecer se alguém está em repouso ou se alguém está em movimento, você tem que estabelecer um referencial. Por exemplo, você que está aí sentado na sua cadeira, em relação à sua cadeira, você está em repouso, porque a distância entre você e a cadeira não está mudando. Mas você, em relação ao sol, você está em movimento. Você sabe, lá do sexto ano, né? Estudou comigo no sexto ano, sabe disso, que a Terra gira em torno do Sol. Então você pode estar se aproximando um pouquinho do Sol, se afastando um pouquinho, né? Então a distância entre você e o Sol está mudando. Entendeu? Então a mesma pessoa pode estar em repouso ou pode estar em movimento. Isso vai depender do referencial adotado. Outra coisa. Então a moça está em repouso em relação ao motorista. E o motorista está em repouso em relação à moça. Certo? A moça está em movimento em relação ao cidadão sentado. E o cidadão sentado está em movimento em relação à moça. Tudo bem? Então repouso e movimento é algo relativo. Precisa de um referencial. Vou voltar aqui. Então entendemos o que é ponto material. Pessoal, não seja ingênuo, né? Não seja tolo. Há uma prova do IFCE, por exemplo, não vai lhe perguntar o que é um ponto material. Tem lá na enunciado da questão um ponto material. Você não saber o que é, você vai ficar preocupado na hora da prova, né? Então vimos o que é um ponto material. Vimos que repouso e movimento é um conceito relativo, depende do referencial que você adota. Agora vamos ver o que é uma trajetória. Está lá na frente, trajetória, está aqui. A trajetória é muito fácil, né? Seria o caminho, seria o desenho do caminho que você segue. Ó. Então você mora aqui no prédio aqui, e aqui é a escola. Né? Então se você for retinho aqui, né? A sua trajetória é retilínea, reta.
Se você for por outro caminho, vai em curvas, né? Aqui, ó. Então a sua trajetória é curvilínea. Então, dependendo do desenho do seu caminho, se é reto ou se é curvo, a sua trajetória pode ser retilínea, curvilínea. Existem outros formatos de trajetória, mas no momento vamos ver só a retilínea e a curvilínea, tudo bem? Outra coisa, a trajetória também é relativa, né? Depende também de quem está observando, mas esse detalhe a gente não vai discutir aqui não, mas sabe que a trajetória é relativa. Então, trajetória retilínea, quem vai reto, trajetória curvilínea para quem faz curvas, tudo bem, meus caros? Agora vamos para a cereja do bolo, né? Ou seja, toda essa aula aqui era para chegar no cálculo da velocidade média. Velocidade média, esse VM aqui é velocidade média. Como é que você calcula a velocidade média? Você pega a distância que você percorreu, distância, e divide pelo tempo que você gastou para percorrer essa distância. De novo, calcular a velocidade média. Você pega a distância, quantos quilômetros você andou, ou quantos metros, né? E divide pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Então, para calcular a velocidade média, você faz uma divisão na distância pelo tempo. Então, nesse triângulo S aqui, triângulo T, isso aqui é o delta, né? Uma letra grega, delta S e delta T. Mas para que isso? O que é isso? Na hora, para você não ficar escrevendo distância, ficar escrevendo tempo, você bota delta S. Então, delta S é a distância que você andou. É só um símbolo, né? Delta T é o tempo que você gastou. Então, para a gente não ficar escrevendo a palavra distância e a palavra tempo, a gente bota delta S e delta T. Tudo bem, meus caros? Vamos para um exemplozinho, né? Um exemplozinho de cálculo de velocidade. Estou com sede. Vamos lá. Olha, um atleta correu 400 metros, distância, né, que ele percorreu, em 80 segundos, ou seja, o tempo que ele gastou. Qual foi a sua velocidade média? Então, a velocidade média, você sabe que você pega a distância e divide pelo tempo. Então, o atleta percorreu 400 metros. 400, bota aqui, ó, e gastou 80 segundos. 400 dividido por 80, você que é bom de matemática, né? Professor Ariadne, né? Tudo bem. Se fizer essa contazinha aqui, essa divisão de 400 por 80, vai dar 5. 5 o quê? Que é esse aqui? Você me dividiu metros por segundo, então fica metros por segundo. Então a velocidade média desse atleta aqui foi 5 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele anda 5 metros. Você entendeu? Você pode repetir essa aula várias vezes, né, pessoal? É bom que você veja o primeiro dessa aula pelo menos umas 2 vezes mesmo, né? Pra você entender esses conceitos. Você não vai pensar que você vai aprender tudo da hora do dia para a noite, não. Eu lembro quando eu comecei a estudar física, foi difícil para mim, mas eu aprendi um pouquinho. Então a velocidade média aqui, né? Observe que ficou metros por segundo, mais uma vez. Se aqui fosse quilômetros e aqui fosse horas, ficaria quilômetros por hora. Observe bem isso. Tudo bem? Se eu tenho mais um exemplo aqui. Tem aqui, ó. Esse aqui você vai fazer, né? Eu só botei aqui para você fazer, ó. Você vai fazer. Mas eu vou ler para você aqui. Imagine que você saiu de uma cidade situada no quilômetro zero, às 9 horas. Você saiu de lá nessa cidade, ou aqui de Fortaleza, né? Você saiu às 9 horas. E chegou ao seu destino, a uma outra cidade localizada a 120 metros. Vamos supor que você chegou em Paracuru, né? Fortaleza até Paracuru. Então a distância daqui até lá, 120 quilômetros, né? Metros não, quilômetros, né? Você chegou lá às 11 horas. Aí ele quer saber qual foi a sua velocidade média. Você sabe a velocidade média, voltando aqui à tela. Você pega a distância e divide pelo tempo, né? Então, qual foi a distância daqui até lá? 120 quilômetros. Você saiu do quilômetro zero, lá é o 120, então daqui até lá, 120 quilômetros. E quanto tempo você gastou? Você saiu daqui às 9 horas e chegou lá às 11. Quanto tempo você gastou? Conta um dedo aí, né? 9, né? 10, 11. Você gastou 2 horas. Cuidado, ó, esse 11 horas aqui é o tempo, é o horário de chegada. E 9 horas é o horário de saída. Mas o que você divide é pelo tempo gasto, né? O tempo decorrido. Tudo bem?
Então aqui você ia calcular, né, a distância que você percorreu pelo tempo que você gastou. Então, não esqueça, você saiu às 9, chegou às 11. Gastou quanto tempo na viagem? 2 horas. Você faz isso, né, para calcular. Outra coisa, você usou quilômetros e usou horas. Sua resposta vai ser em quilômetros por hora. Né? Outro exemplo aqui, ó. Qual é a velocidade média de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Né? Observe que você vai encontrar uma resposta em metros por minutos. Né? Cuidado com isso, viu? Pois pessoal, olha, essa aula era basicamente isso. Né? Você pode rever essa aula várias vezes. Né? O livro aqui é na página 116. Ele vai até a página, deixa eu ver aqui, 118, só até aí mesmo, né? 119, né? 119, não vai além disso não. E o que você vai fazer mesmo é a avaliação que eu vou postar terça-feira no Classroom, no aplicativo, e também vou colocar o link nos grupos dos nono ano, no A, no B, no C. Né? Eu espero que você tenha tido um bom entendimento do assunto. É um assunto delicado, mas você com calma, reveja a aula várias vezes, tente ver o livro lá e seja feliz, né? Até a próxima aula e bom dia para vocês.